Verificando a conexão aqui. Boa noite. Sejam bem-vindos na live com o tema Os perigos de você não ter uma rotina no autismo. Então sejam bem-vindos aqui, sejam bem-vindas. Boa noite, Paula. Boa noite, Weber. Eu vou falar sobre os perigos de você não ter a rotina no autismo, os fatores que impedem você de ter essa rotina, tá? E o que a sua criança perde com isso. E vou te apresentar aqui algumas orientações de como você pode estabelecer, o que você precisa para estabelecer essa rotina no autismo, tá bom? Então, o tema hoje... Boa noite, Marcos. Boa noite, Saraiva. Boa noite, Eliette. Tudo bom? Eu vou pedir para vocês se apresentarem aqui. Tem capitão por aqui? Boa noite, boa noite. Escreve aqui para mim. Se você é capitão, já é minha aluna, já me conhece, já acompanha meu trabalho. Se você não me conhece, é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vinda. Eu chamo você carinhosamente de Maruja, ainda que você já esteja aí na caminhada do autismo há muito tempo, mas ainda se sente insegura ou perdida. Falo aqui para as vovós, para as mamães, para as professoras que estão começando o ano letivo aí, uma grande maioria está começando o ano letivo hoje, ou semana passada, né? Sejam bem-vindas, escreve aqui para mim se você é professora. Oi, Neia, você é capitã, boa noite, boa noite. Que bom, Joana, você já viu algumas lives, primeira vez, Alba. Boa noite, seja bem-vinda, boa noite. Me conta aí, vocês são do Rio, de onde vocês são? Vão me falando aqui. Oi, Amália, boa noite, Franciele. Gente, a live de hoje com esse tema, né, dos perigos de você não ter uma rotina no autismo, ela é muito importante. Ela assim, eu tô trazendo um conteúdo, assim, extremamente valioso para vocês. Então eu vou pedir um favor. Chama mais alguém que, por acaso, esteja com esse problema, que não consegue ter uma rotina eficiente, que tá aí perdido, sem saber o que fazer, com a criança que a gente, né, eu escuto muito, fala assim, ai, minha criança tá muito agressiva, ela não escuta não, o que eu faço, né? Então chama essa pessoa que ela vai te agradecer por você ter convidado ela para essa live, tá bom? Curitiba, como é que tá o tempo aí em Curitiba? Rio de Janeiro, ui, dá licença, Rio de Janeiro tá uma graça. Tem uma hora que chove, tem uma hora que faz frio, então tá oscilando muito. Quer dizer, um fresquinho, né? Finge que faz frio, mas tá fresquinho. Boa noite, professora! Temos professoras aqui também, então sejam muito bem-vindas. Também sou professora, né? Então, sou colega de vocês aqui. Boa noite! Você é mãe do Fernando, de 10 anos. Olha, tem mães que são professoras, tem professoras que são mães, tem só professoras, vovós, papais também, né? Sejam bem-vindos os papais. Ó, papais, eu chamo carinhosamente de pães, tá? Porque a gente sabe que tem uma procura, tá melhorando o quadro, mas a procura dos papais acaba sendo um pouco menor, né? Em relação ao tema, em relação à rotina, à qualidade de vida, mas eu tenho vários alunos papais, eles são uma graça. Então eu resolvi apelidar de pães. Boa noite, Ana Maria, boa noite, Terezinha, Patrícia, sejam todas bem-vindas, tá bom? Aqui, quem sou eu na fila do pão, né, pra falar com você? Você é capitã, você é Maruja. Vou falar aqui sobre os perigos de você não ter uma rotina no autismo, né, os fatores que te impedem de ter essa rotina. A gente pensa, mas a rotina é ter horário fixo, é estar tudo certinho ali durante o dia, é estar com a sala de aula toda arrumadinha, toda colorida, bonita, né? Tô falando aqui para as mães, tô falando para as professoras também. Você vai perceber que não é bem assim. No autismo as coisas funcionam um pouco diferentes. Rio Grande do Norte, Eliette, Cíntia, boa noite. Então quem sou eu aqui na fila do pão, né, para poder estar falando isso para vocês? Eu preparei uma aula, pena que eu não posso compartilhar aqui com vocês, né, o slide, mas eu vou dar o meu melhor aqui para todas vocês. Boa noite, Roxelle, quanto tempo? Como é que você tá? Me conta. Roxelle, que legal, né? Como é que tá seu filhote? Gente, eu sou Rosália Cavalcante, eu sou professora, eu sou mentora de mães que têm filhos no espectro do autismo. E pasmem, né, pra quem é professora aqui, que tá chegando aqui agora. Depois do meu primeiro filho, eu já sou formada professora, assim, muito antes de ter filho. Quando eu tive meu primeiro filho, eu pensei que a professora aqui, né, a formação fosse me ajudar.
E pasmem vocês, eu fiquei assim completamente perdida, né? Eu falei assim, meu Deus, eu sou professora. E meu filho me desafiava em tudo. Ele fugia dos marcos do desenvolvimento. Quem é professor aqui, se estiver fazendo sentido pra você, coloca coraçãozinho pra você que é mãe também, se estiver fazendo sentido, porque não era porque eu era professora que eu sabia na época lidar com meu filho com autismo. E aí eu fiquei muito perdida. O que o professor geralmente faz quando tá perdido, gente? O certo, né? Vai buscar informação, vai buscar conhecimento. E aí eu fui entrar de novo, né? Fui fazer uma outra especialização. Já tinha várias na área da educação. Falei, não, tem que me especializar em alguma coisa. E pasme, fui lá para a especialização. A primeira coisa que na entrevista, lá na UERJ, falou assim, olha, para que você quer fazer essa especialização em psicomotricidade? Eu falei, para ajudar meu filho com autismo. Mas aqui você não vai aprender nada sobre autismo. Aí eu fiquei assim, eu falei assim, tá bom, como pode melhorar? E aí, foi a partir daí que eu fui descobrindo algumas conexões e algumas chaves foram virando para mim, que exatamente eu tô aqui ocupando esse espaço, como mãe, como professora, para te falar que nem sempre a gente consegue adquirir o conhecimento onde a gente acha que devia, que no caso na universidade. E professor é muito assim, né? Vai buscar conhecimento, o conhecimento ele é extremamente valioso, conhecimento acadêmico, mas esse conhecimento relacionado à criança com autismo, estabelecer rotina, a entender as questões de agressividade, a entender por que ela não se comunica com a gente, como a gente consegue estabelecer essa ponte com a criança, isso quem me trouxe foi a vivência e a experiência com meu filho, que hoje tem 15 anos e está no espectro do autismo. Então, eu, Rosália, me apresento como mentora de mães e digo que o meu maior título é a maternidade com meu filho com autismo. Fez sentido para vocês? E foi daí que nasceu, inclusive, o Rotina Terapia, que eu convidei muitas mamães hoje para conhecer aqui o Rotina Terapia. Boa noite, projeto. Tominha entrou, boa noite, sejam bem-vindos. Então, eu não sei se você tá aí nesse início de ano, né, passando pelo que eu já passei alguns anos atrás, né, aquele desespero dos primeiros dias na escola. Mãe fica com o coração super apertado. Professor, pro outro lado, né, fica muito ansioso, querendo conhecer a turma, saber quais são as demandas, fazer as primeiras avaliações, né, as primeiras, como as professoras falam, tá travando aí, não? Tá tudo bem, né? Aqui tá ok. E aí as professoras ficam preocupadas, também ansiosas, querendo dar o melhor de si, eu sei como é que é isso, preparar a sala, preparar o planejamento, e aí fica ali aguardando aquelas primeiras semanas para poder conhecer bem os alunos e saber a melhor metodologia, a melhor forma, as melhores estratégias, quais os melhores recursos para ajudar a sua criança com autismo em sala de aula. E a mãe do outro lado fica com o coração apertado, né? Será que a minha criança vai ser incluída? Será que a minha criança vai tá bem? Gente, acreditem em vocês. Eu, Rosália, eu já estive e estou nos dois lados. Eu entendo exatamente os dois lados da moeda, né? Eu tanto já tive aluno dentro de sala de aula, como o meu filho também com aquele coração apertado, sabe? Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui uns pontos fundamentais e super importantes. Eu acho que vai trazer um pouco de calmaria, vai trazer também um alerta muito importante para vocês. Então, respirem, tá bom? Respirem, porque eu sempre digo, tudo fica bem se a mamãe respira e não pira. E para nós, professoras, também é isso. Eu tinha muito medo, porque o Eduardo, às vezes, apresentava episódios de agressividade, assim, do nada, rompante. E eu já tive alunos em sala de aula assim também, não sei se vocês têm ou já tiveram. E você fala assim, e agora? O que eu vou fazer? E se ele bater no outro coleguinha? E se o outro coleguinha bater nele, né? E ele não vai falar pra mim o que aconteceu dentro de sala de aula, né? Por outro lado, o professor fica extremamente preocupado, porque, gente, se você que é mamãe aqui, tá? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, mamães, tá bom? E os professores escutem. Escutem, porque eu tô dos dois lados da moeda. O professor, ele tá extremamente preocupado, porque ele tem um filho de muitas mamães preocupadas. Então, nós, como professores, eu tô falando como professora aqui agora, gente, eu já tive a minha filha na sala de aula e minha filha se machucou e eu dei graças a Deus que foi a minha filha que se machucou. Por quê? Porque eu não teria que prestar conta para uma outra pessoa. Minha filha levou 2 pontos, eu falei assim, graças a Deus. Claro que eu fiquei desesperada, minha filha, né? Mas eu dei graças a Deus que ela estava na minha sala de aula naquele dia e não foi um aluno meu. Porque a gente fica extremamente preocupado em entregar os filhos de vocês assim, ó,
lindos, maravilhosos, bem felizes. Então eu entendo a preocupação das professoras também e entendo a preocupação dos pais. Então eu tô aqui nesse meio de caminho, né, para mostrar para vocês que às vezes as questões de agressividade, as preocupações que as mães têm em deixar a criança na escola, elas são muito semelhantes à preocupação que a professora tem de entregar o filho bem, a preocupação do conteúdo, a preocupação pedagógica. Então, se a sua criança não consegue fazer as atividades na escola, você fica preocupado em casa, porque fala assim, meu filho não consegue pegar no lápis, ele rasga o trabalho, ele não faz atividade, e na sala de aula a professora, ó, se vira nos 50 para poder fazer com que a sua criança se interesse pelo conteúdo, para que ela aprenda, para que, afinal de contas, ela chegue em casa e mostre os trabalhos, porque isso é resultado do trabalho pedagógico. Então, a preocupação, ela é mútua. E vamos respirar um pouquinho, né? Para a gente não entrar em desespero, para a gente poder fazer um bom trabalho. Os melhores dos mundos, né? Seria que família e escola trabalhassem juntos. Mas nem sempre. Talvez você esteja aqui, você é mãe de um lado da cidade, aí tem uma professora que é do outro lado da cidade. Como seria, né, se tivesse todo mundo... Esse seria o mundo ideal. Mas não é assim, a gente trabalha fazendo o melhor com o que a gente pode, com o que a gente tem e na localidade que a gente está, tá bom? Então que bom que a gente tem a internet aqui que pode multiplicar esse tipo de conhecimento para vocês todos. Então, gente, essas questões que envolvem, né, os medos da agressividade, da criança de repente não se alimentar direito, as crianças com autismo, tá? Tô falando especificamente aqui. Então, hoje vai rolar o que aqui? Os perigos de você não ter uma rotina no autismo, tá bom? Esse é o tema hoje da aula. Se você tiver papel e caneta para anotar, eu acho importante, porque os temas que eu vou te apresentar aqui, eles são extremamente relevantes. Eu vou falar dos fatores que te impedem de ter essa rotina. Eu vou falar para você o que a criança perde com isso, em casa e na escola, tá? E como você pode criar uma rotina que seja mais eficiente, leve e fácil de ser adotada, tá? E se você vai pensar assim, mas tem que ter um horário regradinho, eu não tenho rotina, minha rotina é uma bagunça e tal. Não é bem assim. E aí, depois desse conteúdo, eu vou te contar o método Rotina Terapia, vou te apresentar ele por dentro e vou te falar das condições especiais que eu vou abrir para essa turma do Rotina Terapia, tá bom? Então, você que tá aí hoje, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Alguém aqui já passou por essa situação de ficar com medo, não saber o que fazer com a criança quando tá com agressividade na sala de aula? Dentro de casa a mãe fala assim, meu filho não quer ir pra escola, o que eu faço? Então, eu digo que você tá fazendo, com certeza, o melhor que você pode com o que você tem hoje. O que você tem hoje? Um conhecimento, talvez, desse tamanho, vamos colocar assim, tá? Um conhecimento desse tamanho sobre autismo. E a gente sempre faz o melhor que a gente tem com o que a gente sabe. Só que a sua criança com autismo, ela não aprende da mesma forma que as outras crianças, mas ela aprende sim, tá bom? Então, você está buscando estimular a sua criança, você está buscando recursos para desenvolver a sua criança, só que talvez você esteja fazendo da forma que eu, Rosália, fiz. Eu comecei aplicando técnicas de professora, a parte pedagógica, com didática. Eu, Rosália, como mãe, dentro de casa, tentando usar a professora para educar meu filho. E isso, gente, fugiu muito do padrão. Eu fiquei bem perdida na época. E aí eu descobri que as coisas não funcionavam assim. Eu precisava entender melhor como é que era o funcionamento da minha criança, no caso do meu filho, para poder ajudar ele da melhor forma possível. E aí foi que eu fui descobrindo, né, fatores extremamente fundamentais que faziam toda a diferença. Tava surtando? Tá começando, né, Natália? Então calma. Então eu vou te contar aqui como é que foi, né, assim, para poder vocês entenderem um pouquinho. Quando o Dudu era muito pequeno, primeiro filho, antes de eu descobrir que ele tinha autismo, eu criei uma rotina que eu achava que era melhor para ele, porque na minha cabeça, ser uma boa mãe era tá com tudo pronto, tudo arrumado, casa arrumada, janta, lanchinho, tudo, sempre nos mesmos horários. Então, o meu filho, ele não tinha demanda. Se ele fizesse, eu já estava ali pronta. A comida estava pronta sempre 11 horas, a comidinha, né, quando ele começou a se alimentar com salgadinho, com comida de sal, né? Primeiro os lanchinhos, depois
foi aumentando o repertório. E eu tava sempre pronta no horário do lanche, da chuquinha da parte da tarde, do lanchinho antes de dormir, do mamá. Tava tudo sempre ali, aquela preocupação toda. E eu até fui criticada por alguns colegas falando assim, ah, seu filho não fala depois que ele foi crescendo, porque você dá tudo na mão dele. Aí eu fiquei pensando assim, gente, será que eu tô fazendo a coisa certa? Poxa, mas eu acho que era assim que é o certo, né? Não deixar a criança tem que ter uma rotina. Na minha cabeça, ter rotina era tá tudo pronto. Tá fazendo sentido pra vocês? Ju, não tá travando não, Ju, aqui tá bom. E aí eu achava que era assim, você tinha que fazer, né? Você tinha que ter ali esses horários para sua criança comer, para sua criança dormir, para sua criança passear, para arrotar, para tudo. Era tudo muito regradinho. E aí eu falava assim, caramba, mas não estava funcionando, meu filho não estava falando. Ele começou com alguns pulos que eu não sabia o que era, né? Eu cheguei a desconfiar quando ele tinha 1 ano e meio que era autismo. Todo mundo disse que eu estava vendo chifre na cabeça de cavalo e foi passando. E aí eu falei assim, gente, o que será que eu tô fazendo de errado? Então, eu me achava que eu tava fazendo certo, tá? Mas eu vi que não era bem por ali. Eu vou te mostrar aqui por que não era bem por ali. Então, e depois, por sua vez, né, quando eu fui pra sala de aula, eu também procurava fazer assim, a minha sala toda arrumada, mural lindo, maravilhoso. E eu tive aluno dentro de sala de aula com autismo. E, gente, era desesperador quando eu via... Uma vez o menino teve uma crise dentro de sala de aula. Ele gritava e ele saiu correndo. Tinha um espelho, ele bateu com a mão no espelho. E eu, como professora, eu entrei em desespero. Já era mãe na época. E eu falei assim, gente, o que eu faço? Quase que eu pedi demissão naquele dia. Porque eu não sabia ali o que fazer, principalmente... Não sei, presta atenção, não sei se tem professoras aqui que passam por isso. A família não sabia que o menino tinha autismo e também não queria levar o menino para fazer uma avaliação. Eu tinha quase certeza que o menino tinha autismo, porque eu tinha meu filho. E aí eu falei assim, gente, o que a gente faz, né? Porque a gente, como professora, a gente não pode falar isso para os pais. E foi extremamente desafiador naquele ano estar com aquele menino em sala de aula e buscar ajudar ele da melhor forma possível, lidar com essas situações de agressividade que podia ele mesmo se machucar e machucar outras crianças. Então, gente, muitas coisas eu tive que descobrir na prática, na tentativa de erro e acerto. E eu vou dizer pra vocês que não é exatamente como falam pra vocês. Ah, tem que ser assim. Autista funciona desse jeito, autista funciona daquele jeito. Não. Cada autismo é único. Você pega o alfabeto, coloca de A a Z. Pega os algarismos de 0 a 9 e faz uma combinação, tipo placa de carros, é a quantidade de autismos que você vai ter. Então, se você tem um autista em sala de aula, ou já teve, que você é professora, você vai falar assim, ah, eu já tive autista, já tenho experiência, esse é único, esse é diferente. E mãe, você precisa conhecer o autismo da sua criança, você precisa entender o corpo da sua criança. E hoje aqui eu vou falar para vocês dessas questões, os fatores. 4 fatores fundamentais. Se você quiser anotar, 4 fatores fundamentais que você precisa ter em mente para poder, antes disso, tá, pensar numa rotina. Fala assim, ai meu Deus do céu, que fatores são esses? Primeiro, os fatores que impedem você, mãe, de ter uma rotina eficiente e você, professora, de estabelecer estratégias específicas para ter uma rotina que favoreça a sua criança com autismo, elas estão baseadas aqui. Primeiro, a criança com autismo, como eu disse, ela é diferente. E cada autista é único. O que desafia no autismo é que eles não seguem aquele curso do desenvolvimento que nós, professores, estudamos lá na faculdade, nas nossas formações, relacionando aquelas fases do desenvolvimento do Piaget, né? De tanto a 2 anos, fase oral, de tanto a 2 anos, fase pré-operatório, operatório concreto, que as professores entendem bem, que as mães também já sabem de cabeça, né? Poxa, o filho da minha amiga faz isso, o meu não faz. Começa a fazer os comparativos, ou seja, aquela escadinha evolutiva do desenvolvimento típico da criança, ela não ocorre da mesma forma na criança com autismo. Então, o maior desafio é que, primeiro, a sua criança ela pode pular etapas de desenvolvimento. Já vi várias crianças e já tive em sala de aula que aos 2 anos de idade tá lendo sozinho. Aí você fala assim,
pulou tudo, pulou todas as fases. O que eu faço agora? A professora fica perdida, a mãe fica mais perdida ainda. O que eu faço? Às vezes ela lê tudo, mas ela não entende. Por quê? Porque tem uma falta de compreensão, de contextualizar aquilo ali. Outro desespero muito comum quando entra em sala de aula, né, tanto da mãe quanto da professora, é que a criança não consegue compartilhar os brinquedos ali. E aí o perigo é exatamente esse, você achar que todo autista funciona do mesmo jeito. Não. A sua criança com autismo, ela é única e ela tem um jeito diferente de funcionar e de aprender. E você precisa entender esse jeito dela aprender. Porque quando você descobrir o jeito dela aprender, aí as coisas vão assim, ó, clarear. Existe uma coisa aqui que Einstein falava, né? É insanidade a gente fazer a mesma coisa com uma criança, né? No caso, ele não fala da criança, ele diz que insanidade é você fazer a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes. Então, o que eu mais vejo, o erro mais comum é mãe, professor, fazer sempre a mesma coisa para as crianças com autismo. Só que elas não aprendem do mesmo jeito. Então, se você continuar fazendo a mesma coisa, não vai ter resultado. Vai continuar o mesmo resultado. O resultado que você está vendo hoje, que talvez você não esteja satisfeita com ele. Então, a gente precisa entender o funcionamento da sua criança. Esse é um dos grandes perigos. A gente achar que é tudo igual e que tem que funcionar e estimular do mesmo jeito que estimula outra criança. E não é. Isso é um perigo muito grande. Até porque, imagina, duas crianças correram muito. Uma tem um nível de sede, a outra tem um pouquinho. Aí você vai lá, dá a mesma quantidade de água para as duas. Uma bebe um pouquinho, a outra deixa o outro no copo. Aí você fala assim, não, você tem que beber tudo. Aí a outra vai se engasgar com aquilo ali. Por quê? Porque ela não precisa daquela quantidade de água. Então, às vezes, a criança com autismo, ela recebe uma quantidade de estímulos que está acima da capacidade dela de absorver. Ela vai aprender também. Só que ela vai aprender num ritmo diferente da outra criança. E em alguns momentos ela pode simplesmente dar um salto e você fala assim, ué, o que aconteceu? Eu estava ensinando ali as vogais, de repente agora ela já está lendo? Ela simplesmente pode fazer isso, puf, pular. Isso não é muito explicado no autismo, mas tem a ver com os interesses restritos deles. Vocês já devem ter ouvido falar em alguns mitos, né? Todo autista é gênio. Não é bem por aí. É porque eles têm alguns interesses, alguns deles, não são todos, restritos. E quando ele tem um interesse e esse interesse é aproveitado, aí sim você tem um ganho, você tem um salto significativo. Fez sentido para vocês? Cada criança é única. E um dos perigos, um dos fatores que te impedem de não ter uma rotina que ajude essa criança é você achar que tem que fazer a mesma coisa para ela como você faz para as outras crianças. Eu digo, gente, que noção de justiça para mim é tratar cada um da forma que ele é. E não aquela frase máxima que todo mundo fala assim, ah, vamos tratar todo mundo igual? Eu não sou igual. Eu não sou igual a você. Você é igual a mim? Não. Então, tratar todo mundo igual não é justo. Concorda comigo? Faz sentido pra você? Tratar todo mundo igual não é justo. Especialmente quando a gente fala da criança com autismo. Como é que eu vou tratar a criança com autismo? Ah, vou tratar todo mundo igual. Ela precisa de uma fala diferenciada com ela, uma fala que atenda às necessidades dela. Então, justiça é você atender às demandas que essa criança tem. E ela pode ter autismo, pode ser uma outra que não tem autismo, mas ela precisa de uma abordagem diferente também. Então, eu digo que isso que é justiça, é você tratar cada um nas suas especificidades, nas suas necessidades. Tá fazendo sentido para vocês? Outro perigo muito comum, um fator muito comum que faz não ter uma rotina, né? Faz a sua rotina ficar perigosa, perigosíssima. Deixa eu até beber um golinho aqui pra... É você não entender o básico necessário sobre o sistema sensorial da sua criança com autismo. Opa, Rosália, que isso? Calma, vou explicar. Por isso que eu pedi para que vocês, se tiver caderno aí. Então, primeiro perigo de você não ter uma rotina é porque você acha que toda criança é igual. Não é, tá? Segundo perigo, tá? O fator que te impede é você não entender
o sistema sensorial da sua criança. Você precisa ser um especialista? Você precisa fazer uma faculdade? Não. Você precisa observar. Você mãe, você professora, você vai conseguir observar. A sua criança bota a mão no ouvido? Ok. Olha o perfil sensorial auditivo dela. Já está te dizendo que ela fica desconfortável com alguns sons. Opa, ponto para você, anota lá. Anota no caderninho, numa anotação aí no cantinho. A sua criança, por exemplo, que é um perigo, tá? Ela começa a se bater, ela começa a jogar as coisas, aí você fala assim, nossa, é agressiva, joga tudo, não sabe brincar. É um fator que a gente não sabe, muitos professores, muitas mamães, não sabem ler o corpo dessa criança. Porque o corpo, gente, ele se comunica desde que nasce, ele se comunica. Como é que ele se comunica quando nasce? Com choro, na verdade. Para todo mundo e vai lá ver o que a criança está sentindo, o que ela está fazendo. Então, o choro já é a primeira comunicação. Só que como no autismo a sua criança não segue o curso do desenvolvimento que nós, professoras, conhecemos, que as mamães observam, fala assim, tem alguma coisa estranha aqui. A mamãe já olha assim e fala assim. E quando mãe fala, tem alguma coisa estranha aqui, eu confio na mãe. Eu dou o meu voto para ela. Eu confio. Quando a mãe desconfia... E mamães, se você não desconfiar e a professora citar alguma coisa assim, fala assim, mãe, você levou no pediatra, alguma coisa assim, fique esperta. Porque a família, né, em casa, a família que gerou a criança, conhece tanto quanto a professora. Talvez seja a professora desde a creche, né, desde bebezinho. Então elas conseguem ter um olhar diferenciado também para o desenvolvimento. Então, primeiro fator, a criança com autismo aprende diferente. Segundo fator, a gente não entendeu o perfil sensorial da sua criança, que foi essa questão de botar a mão no ouvido. Uma criança, de repente, chega na outra criança, encosta aqui, a criança vai dar-lhe um tapa e você fala assim, ah, é agressivo, só responde com agressividade. Sabe o que tem aqui, gente? A criança com autismo, ela pode ser hipersensível no tato. O que é hipersensível no tato? Tem uma autista adulta, tá? Ela ganhou o prêmio Nobel lá nos Estados Unidos, que ela falou o seguinte, ela não se concentrava dentro de sala de aula porque ela usava uma saia. Eu não sei se alguém aqui conhece dessa época aquelas saias de preguinha, eu cheguei a usar na escola. Uma saia de prega, tecido, acho que era percal, é um tecido sintético, e ele espetava a perna, né? Ele era desconfortável, não era um tecido confortável. E ela dizia que aquela sensação da saia na perna dela, preste atenção, era como se fosse vários alfinetes espetando a perna dela. Imagina você sentado com um monte de alfinete espetando você, espetando a lateral em cima da coxa, no bumbum, em tudo quanto é lugar. Como é que você vai ficar sentado? Por que ela tinha essa sensação? Porque a criança com autismo, ela pode ter uma hipersensibilidade no tato. Alguém aqui já deve ter ouvido falar que criança com autismo não gosta de toque. Quem já ouviu falar, fala pra mim. Quem já ouviu falar isso? Ah, autista não gosta de ser tocado. Eu não entendo por que aquele ali adora ser abraçado. O que eu falei aqui? Cada autismo é único. O perfil sensorial desse que adora ser abraçado é diferente do perfil sensorial desse que lasca um tapa quando alguém encosta nele. Por quê? Porque ele não gosta de toque. O perfil sensorial dele, do tato, ele é muito sensível, então ele vai fugir de contato, ele não quer ninguém encostando nele. Porque a sensação do toque pode até causar uma sensação semelhante à sensação de dor, de desconforto, uma coisa muito ruim. Outra coisa também que vocês têm que ficar atentas, tanto em casa como na escola, é a quantidade de colorido. Porque a gente, quando pensa em criança, a gente pensa em quê? Tudo colorido, na verdade. Aí compra tapete colorido, aí deixa o quarto da sua criança todo colorido, com luzinha colorida, com papel de parede, com desenho. Na sala de aula também é tudo muito enfeitado, cores vibrantes. E aí você tem um problema seríssimo. Se o perfil sensorial da sua criança, a parte visual, ela for sensível a cores fortes, ela vai surtar. Ela não vai ficar bem. Aí ela vai gritar e ela sabe expressar de que ela não está conseguindo administrar a quantidade de luz, a quantidade de cores, que é muita informação. Se ela não consegue falar isso para você, não consegue dizer isso para você, qual é a resposta que essa criança pode dar para você?
provavelmente se bater, provavelmente ficar muito irritada, aumentar os níveis de estereotipias. O que são estereotipias? Para as mamães, para as vovós, que talvez ainda não saibam essas palavras mais difíceis. Eu também não sabia, tá, gente? Eu tinha até vergonha de dizer que eu não sabia, porque afinal de contas eu já era professora, eu tinha que saber muita coisa, né? Tinha aquela cobrança do peso de ser professora. Estereotipia são movimentos repetitivos. Podem ser corporais, pode ser aquele balançar do tronco, pode ser o que eles chamam de flapping, que é sacudir as mãos, pode ser só ficando olhando as mãozinhas assim, pode ser verbal também, tá? Tem pessoas que acham que estereotipia é só no corpo. Não, pode ser verbal, criança que fica fazendo o mesmo som, emitindo o mesmo som o tempo inteiro. Isso pode ser uma estereotipia. Juntar alguns tipos de, por exemplo, carrinhos enfileirados, também pode ser uma estereotipia. Então tem vários tipos de estereotipias. Tá fazendo sentido pra vocês? Estou conseguindo me fazer entender? Coloca coraçãozinho aqui. Se eu não tô conseguindo me fazer entender, você coloca uma pergunta aqui na caixinha, que eu vou responder vocês no finalzinho. Combinado? Então, os perigos, né? Os fatores envolvidos de você não ter uma rotina no autismo. Outro fator, que esse sensorial é fundamental, tá? Quando a gente pensa em sensorial, a gente pensa no mínimo em 5 sentidos, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas todo mundo estuda na escola, né? Visão, olfato, gustação, gosto, audição e tato, não é? Só que não tem só esses 5 não, tá? Tem mais 3. Tem mais 3 sentidos internos na sua criança. E esses também são responsáveis por dar, assim, uma falta de equilíbrio no corpo da sua criança. Ela, às vezes, não consegue ter a sensação de dor. Ela não consegue falar que ela tá sentindo fome, dor, sede, calor. E isso, imagina você sentindo uma dor e não conseguir expressar para outra pessoa que é aquela dor. Você fica assim... O que é isso? Porque a criança nunca teve um registro daquele antes. Ela já nasceu assim, sem conseguir expressar o que é uma dor. Primeiro ela expressou dor chorando, depois ela não consegue entender, passar para você aquela sensação dela, fome, vontade de fazer xixi, e às vezes faz xixi nas calças. Por quê? Ela não entende as necessidades viscerais, ela não amadureceu o corpo para isso. Então, em função dessa questão sensorial, nós, ou as pessoas que não entendem muito, né? Vocês não, que vocês vão sair daqui entendendo, viu? Vocês vão sair daqui entendendo, então fica até o final. A maioria das pessoas não sabe ler, é um outro fator que impede de você ter uma rotina. É você não saber ler o corpo da criança com autismo. E o corpo da sua criança, ele fala desde que nasceu, desde que tá na barriga ele tá falando. Tá? Se tá apertado, ele vai chutar mais, vai incomodado, tá? Nasce, ele vai chorar, né? Tudo, cada gesto da sua criança com autismo está falando com você. Ué, Rosália, mas ele tá se batendo, isso não é fala. Não, não é fala, mas ele está comunicando que tem alguma coisa que não tá boa. Porque senão ele não ia ficar se batendo, concorda? Se eu começar a ficar assim, querer me transformar num Hulk aqui, você vai falar assim... O que tá acontecendo com a mulher? Tá ficando maluca? Tá ficando doida? Eu estou comunicando alguma coisa com as minhas expressões faciais, corporais, braço, gesto. Percebe? Mesmo que eu não falasse nada, se eu ficasse assim, criando umas caretas aqui, você ia falar assim, eu acho que ela tá passando mal. Não ia. Vocês não iam conseguir entender? Tem alguma coisa estranha com aquela pessoa. Você não vai saber o que eu quero dizer. Mas que você sabe que tá acontecendo alguma coisa, você sabe. Então a gente acaba achando que... autista é assim mesmo. Ele se bate, ele bate nos outros, ele é agressivo. Não. Você que tá aqui nessa live hoje, você vai sair daqui, no mínimo, sabendo que cada autista é único e que não é assim mesmo. O autismo, você precisa aprender a conhecer o perfil sensorial dele, entender o que o corpo dele está falando pra você, mesmo quando tá se batendo, jogando coisas, se agredindo, se mordendo, ele tá comunicando. Tem alguma coisa que não tá bacana ali, tá? E a nossa resposta
Olha o perigo aqui, gente. A nossa resposta vai reforçar esse comportamento ou não. O que acontece é que, como a gente não sabe fazer a leitura do corpo da nossa criança, não conhece um pouquinho mínimo, gente, não precisa se especializar, não conhece o perfil sensorial da sua criança, não aprende a ensinar a criança, né? Consequentemente, se você não conhece o perfil, se você não sabe ler o corpo dela, você não sabe ensinar essa criança. E aí, o que vai acontecer? Você perde várias oportunidades ou então começa a rotular. É agressivo, é isso, não interage, é antissocial. E lá vem rótulo. E lá vem rótulo. Com crianças extremamente especiais, extremamente inteligentes, que estão trazendo um convite assim, fantástico pra gente, pra todos nós, mamães, professoras, mudarmos a nossa forma de pensar, de como educar. E aí a gente fica às vezes com medo, porque a gente não sabe o que é melhor para eles. Então, e parabéns você que está aqui hoje buscando entender melhor a sua criança e conseguindo também captar algumas informações que podem fazer muito sentido para você. E um outro fator que vai impedir, né, de você ter essa rotina é você não conhecer as etapas do corpo da sua criança. As etapas de amadurecimento do corpo da sua criança. Para as mamães, o que as mamães podem fazer? Vai lá na caderneta de vacinação. Deixa eu ver se a minha tá por aqui. Ah, não, tá lá que eu fui dar vacina na Carol. Caderneta de vacinação da minha filha, Carol, tá? A Carol tem 10 anos. Ela não tem autismo, mas ela teve atraso na fala, teve TOD, que é transtorno opositor desafiador, e teve TDAH. Para quem não sabe, é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Sabe que virou na moda, assim, as pessoas falam assim, hiperativo, hiperativo, hiperativo. Calma que a gente não pode sair dando diagnóstico assim, né? Mas quando aquela criança que não para em minuto nenhum, pode ser que tenha presença de hiperatividade. Eu digo o seguinte, gente, criança, que é criança, ela é ativa por natureza. Se ela tiver com saúde, ela vai ser ativa. Quando isso exceder demais a curva, aí é que você pode caminhar de repente para o médico para saber se tem hiperatividade. A criança com autismo, ela pode apresentar hiperatividade. Você pode ter autismo, né, que é TEA, transtorno do espectro autista, e hiperatividade também, né? Aí vem questões associadas, aí se joga tudo na conta do autismo. Não é bem assim, tá? Podem ter coisas separadas por ali, coisas distintas que você tem que olhar com carinho, de forma separada também. Então, conhecer as etapas do corpo do desenvolvimento é fundamental. Mamães, peguem a caderneta de vacinação. Se a sua criança tiver até mais ou menos 3, até 4 anos, pode ir lá. Lá vai ter uma fase que é uma tabela, tá? Que mostra o desenvolvimento típico de uma criança. Então, você vai preencher um X. Como é que faz cubos, faz torres de 3 cubos? Aí você marca um X lá. Com quantos meses tem que fazer isso? Aí tem a quantidade de meses, tem uma marquinha amarelada, não sei, amarelada, azul, vai depender da edição da caderneta. E aí ali você vai saber que idade é esperado para sua criança falar, que idade é esperado para ela engatear, que idade é esperado... Ou seja, as fases, os marcos do desenvolvimento da sua criança, mãe, tá lá na caderneta de vacinação. Se você não sabe ver isso, depois você me chama no direct, que eu te mando o vídeo que eu tenho, tá aqui no meu feed, como é que você faz para ir lá. É só você abrir a caderneta de vacinação e procurar. Se não tiver isso nessa caderneta, se for caderneta de maternidade, não tem, tá? Então tem que ser as que foram entregues no posto de saúde. E para as professoras? Como é que você entende melhor os marcos, Rosália? Claro, já estudei isso na faculdade, eu sei dos marcos do desenvolvimento, lá, Piaget, depois de Vygotsky, vem falando, né, de acordo com a sua linha pedagógica. Ok, só que a criança com autismo, ela não vai respeitar aquelas fases. E aí é que tá o problema, ela não respeita aquelas fases, o que eu faço? Eu não consigo fazer uma diagnose do meu aluno ali, eu não consigo, às vezes, adaptar um trabalho, porque eu não sei, às vezes pode ser muito para ele, ou pode ser pouco para ele. Eu não consigo eu não consigo medir muito, num primeiro momento, né? Porque depois as professoras conseguem descobrir isso com mais facilidade. Então é importante você entender as fases do desenvolvimento da sua criança, para você ter parâmetros, pelo menos, ó, isso aqui eu gostaria de alcançar aqui, mas ele hoje está com uma idade mental, com uma capacidade sensorial, porque a gente aprende através dos sentidos. Por isso que é importante conhecer o perfil sensorial da sua criança. E aí, se ele tiver com essa capacidade sensorial,
Aí você começa a falar assim, agora eu consigo fazer atividades, eu consigo conversar com ele, eu consigo fazer coisas que vão ajudar ele de acordo com o perfil dele. Tá fazendo sentido? Como é que é, Babi Lima? Ah, meu Deus do céu. Então, gente, o perigo desse tópico, tá? Desses fatores, esses 4 fatores, é o seguinte. Se você não se dedicar em aprender a ler a sua criança e a entender a sua criança, ela vai ter uma baixa qualidade de vida para a vida toda. Você vai ficar o tempo inteiro, é porque é autista, é porque é assim mesmo, é porque se bate, tem horas que tá bem, tem horas que não tá. Ah, é a vida, e vai ficar nessa situação extremamente desconfortável, que gera uma baixa qualidade de vida para sua criança, baixa estima para a família também, porque acaba se sentindo incapaz de lidar com aquela situação, frustrada, triste, e aí vai falar assim, ah, não adianta, ele não aprende, ele é autista. Não, não façam isso, por favor. Todo autista tem capacidade de aprender, todo ele, desde que nós tenhamos a capacidade de aprender a ensinar a eles, ok? O outro perigo, se você não sabe se a sua criança tá, por que ela tá se batendo, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar rotulando. Ah, autista é assim mesmo, eles ficam se batendo. Não façam isso. Não rotule sem entender. Ela pode estar sentindo dor e ela não está sabendo comunicar. Ela pode estar sentindo gases espetando. Ela pode estar sentindo fome, ela pode estar sentindo calor, ela pode estar sentindo uma dor de cabeça, ela não sabe expressar aquilo ali. Porque alguma etapa do desenvolvimento do corpo dessa criança não foi respeitada, não foi trabalhada adequadamente, não preencheu algumas lacunas. Porque às vezes a criança com autismo, como ela apresenta um desenvolvimento fora do padrão, ela pode estar com... Vou dar um exemplo aqui, uma criança de 10 anos que talvez entenda tudo sobre dinossauros, ciências e um monte de coisa, mas ela pode estar numa idade mental para outras habilidades, numa idade igual a uma outra criança de 2 anos de idade. Então ela pode ter uma discrepância no desenvolvimento. Uma hora você fala assim, nossa, ele sabe disso tudo, mas ele não sabe se limpar. Ué, mas não faz sentido. Não, não faz sentido. Porque no autismo, os sentidos dessa criança não fazem muito sentido. 98% das crianças que estão no espectro do autismo apresentam alguma disfunção no sistema de integração sensorial, ou seja, no sistema que recebe as informações do ambiente. Como é que eu recebo a informação do planeta, das pessoas? Ouvindo, cheirando, né, uma comida, saboreando, que é o paladar, vendo as coisas, a visão, né? O tato, pegando nas coisas para saber o que é, para sentir textura. Então a gente recebe informação do ambiente através dos sentidos, mas no autismo não faz tanto sentido, porque eles estão às vezes ali meio desintegrados, meio imaturos. Precisa organizar isso. Então, por exemplo, se você dá um trabalho para sua criança, a criança rasga, você fala assim, ah, não tem coordenação motora fina não, nenhuma. Ah, não tem condição, olha só, vou ter que tirar, bateu no outro, empurrou, aí acaba, a criança fica sendo rotulada de agressiva, acaba tendo que ser afastada das outras crianças para proteger as outras crianças, e aí o que acontece? Fica todo mundo ali em cima do muro. Qual é a melhor conduta? O que eu tô fazendo? O que eu não tô fazendo? Gera sofrimento para todo mundo. Gera sofrimento para a família. A criança tá sofrendo, porque não estão sabendo fazer a leitura dela. A professora em sala de aula tá sofrendo, porque ela quer ver aquele aluno desenvolvendo, fazendo as atividades, se integrando com os outros. A melhor notícia que uma professora pode dar na vida é virar para a mãe de uma criança com autismo e falar assim, nossa, hoje ele interagiu. Ele fez os trabalhos. Nossa, ele tá bacana, ele respondeu, fez contato visual comigo. Então é isso que a gente quer o quê? Qualidade de vida. Mas é extremamente perigoso quando você não conhece os fatores que estão envolvidos. Anotaram isso, gente? É fundamental, tá? É importante você entender que na fase de evolução do corpo de toda criança, existe uma escadinha evolutiva, tá? Eu vou falar um pouquinho... amanhã, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre essa escada evolutiva, mas se você pula algumas lacunas, ou às vezes a sua criança pulou naturalmente algumas lacunas, vai ser preciso você identificar qual dessas escadinhas, degraus, né? Qual desses que ele pulou para você ir lá e preencher,
para que ela consiga ter uma oportunidade de aprendizado melhor, tá? A gente precisa entender um pouquinho do desenvolvimento que eu chamo psicomotor, que é mente e corpo, tá? Porque não anda só junto. Não adianta você falar assim, meu filho tem 10 anos, não alfabetiza. Tá, mas como é que foi o corpo dele? Tem alguma etapa no corpo dele? Ah, ele pega no lápis assim, ele pega assado, ele é meio estabanado assim para uma coisa. Tem etapas ali que não foram cumpridas no corpo dessa criança. Não foram amadurecidas. Eu digo que a gente precisa amadurecer o corpo, alfabetizar o corpo, saber ler o corpo da sua criança com autismo, entender que cada autista enxerga e vê as coisas e aprende de forma diferente. E você conhecendo um pouquinho disso, aí você para assim, ah, tá, então é muito perigoso eu não criar uma rotina. Não tem a ver só com o teu horário certo. Tem a ver com você saber o que fazer e quando fazer e como fazer. Tá fazendo sentido pra vocês? Consegui me fazer clara? Me fazer entender? É o seguinte, gente. Se os alunos não entendem, a culpa não é do aluno. É da professora. Tá? Então eu tô trazendo a responsabilidade pra mim, que eu explico de novo. Se deu ruim, você escreve aqui. Deu ruim. Então você precisa, resuminho da professora, anota aí. Você precisa aprender a entender os sentidos da sua criança, que não são só 5, tá? Não são só 5, tem mais 3. Ler o corpo para saber o que ele tá querendo te comunicar. Senão você rotula. Ele tá se batendo, tá acontecendo. Opa, o que aconteceu? Ele tá batendo em alguém? Será que alguém encostou nele sem avisar e ele tomou um susto e ele não gosta de toque e aí ele respondeu de uma forma exagerada? Percebe? Então, eu chamo de alfabetizar o corpo. Precisa alfabetizar o corpo dessa criança. Porque senão, gente, não adianta você querer ensinar essa criança a ler. O corpo dela não está alfabetizado, não amadureceu o sistema dela. Então, não vai atender o que eu chamo de pré-requisitos, né? Eu digo o seguinte, os 2 locais onde a sua criança vai aprender, assim, ela vai estar a maior parte da vida dela. Primeira parte, dentro de casa, com você, mãe, vó, que às vezes, né, estão fazendo as vezes da mamãe, enquanto a mamãe trabalha, estão aí sendo mães 2 vezes. Então, ela vai aprender muito dentro de casa, sabendo ter uma rotina, não é uma rotina só com coisa colorida, com horário certinho. Não é só isso. Isso sozinho não funciona, tá? E você, professora, do outro lado, né? A escola é a outra família, é onde a criança vai passar um período, ou às vezes até o dia inteiro, quando é o caso de creche. Então, são os 2 locais onde a criança tem maior chances de aprendizados na família e na escola. Faz sentido isso pra vocês, gente? Tô indo pro tópico 2 agora, que os perigos, né? O que a sua criança acaba perdendo com isso? Nesse perigo de você não ter rotina, né? Qual o perigo de você não ter uma rotina? Mas não é uma rotina com horário e com quadros bonitos. É uma rotina que você sabe o que fazer, como fazer e quando fazer. Então, os perigos para sua criança é que no longo prazo ela reage de uma forma agressiva. Você, sem saber ler o corpo da sua criança, vai lá e dá uma bronca, não entende, reclama, fica chateado, faz a leitura de que a criança é agressiva e aí acaba reforçando ou pior, cede à vontade da criança para poder, sabe aquela coisa assim, ai, vamos aliviar a barra aqui para entre mortos e feridos, vamos salvar alguém aqui? Aí dá o que a criança quer, seja dentro de casa fazendo já, ai, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, toma isso aqui logo, toma o telefone, toma isso aqui, me deixa quieto que eu tenho que fazer minha comida, eu tenho que lavar minha roupa, eu tenho que fazer minhas coisas. E aí você acabou fazendo sabe o que? Sem saber? Você disse o seguinte para sua criança e ela entendeu. Pode fazer isso de novo. Pode se bater, pode jogar, pode gritar, que você vai conseguir tudo que você quer com esse comportamento, que eu não acho bonito, mas eu tô dizendo, quando eu dou o que a criança quer, naquele momento que ela grita, que ela esperneia, aí você acaba reforçando o comportamento. Esse espernear e esse gritar é quando é casos de birras, tá? Você também tem que identificar, por isso é preciso aprender a ler o corpo da sua criança. Se for birra é coisa de criança. E eu sempre digo que antes do autismo, existe uma criança ali dentro.
E outro erro muito grave é a gente só olhar para o autista como autista. Você tem que olhar para ele como uma criança, não só como é autista. Porque ele é autista. Não, gente, ele é uma criança antes de ter autismo. E ele tem também ali a personalidade dele como criança. Ele sabe como é que as coisas funcionam já. Eles são inteligentes. Só que ele pode ter uma resposta diferente. E aí você tem que saber identificar o que é crise e o que é birra. Porque a birra é da criança. A crise é do perfil sensorial da criança, do autista. Porque no autista não funciona muito bem os sentidos. Lembra que eu falei da disfunção sensorial? E aí, a criança ela pode entrar numa crise. Só que as crises, elas são muito marcadas. Elas são bem marcadas e elas duram menos do que uma birra. Uma birra, às vezes, rende, porque fica um do lado não querendo dar. E a criança do outro querendo receber o que ela quer, né? Ela grita, ela chora, ela esperneia, ela bate. Aí fica, não vou dar. Daqui a pouco, a pessoa pega e cede. E aí, quando você cede na birra, você acabou de dizer pra ela, faz de novo, que amanhã você vai conseguir de novo com isso. E isso vira um ciclo vicioso. E no autismo, o grande perigo, a grande perda para a criança é que ela vai criar um mapa mental, uma rigidez, porque autista, eles têm uma tendência, eles têm uma facilidade para criar um modelo mental. Isso é chamado de mapa mental. Ele vai criar uns caminhos no cérebro, caminho neuronal, tá? Vários neurônios vão se comunicando e falam assim, esse é o caminho para eu conseguir isso. Se eu bater, se eu jogar, se eu espernear, eu vou conseguir aquilo. E aí, ele vai sustentar esse caminho, esse comportamento que não tá bacana por um tempo maior. Ou seja, vai passar 1 mês, 2 meses, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos. Infelizmente, eu tenho algumas alunas, eu tenho algumas mamães que eu conheço em vários estados, no Brasil, fora do Brasil. E um caso desses, né, alguns, eu recebi pedido de socorro do familiar, porque a criança com 14 anos, 15 anos, sempre que gritava, conseguia obter o que ela queria. Gritava, batia. E aí a criança foi crescendo assim, ela tinha uma série de questões, e aí no final acaba agredindo a própria mãe, porque a mãe fala assim, não posso te dar isso, ou não tenho isso. E aí ele acaba partindo para cima da mãe, porque já cresceu, já ficou maior. Não é isso que a gente quer para as famílias. Não é isso que eu quero para você que está aqui. E a gente pode virar esse jogo se a gente aprender a lidar com essa criança. Aprender a fazer a leitura do corpo dela. Então, quem mais perde é a criança. E claro, a família também. A família fica extremamente exausta, fica extremamente esgotada, porque não sabe lidar de outro jeito. Por que eles se batem? Por que eles se mordem? Por que bate nos outros? Por que não come? Vocês sabiam que a questão de selecionar tipos de comida, só come isso, só come aquilo, tem a ver com essa rigidez de pensamento no autismo? E mais, tem a ver com o desenvolvimento de uma base da psicomotricidade, que eu vou explicar para vocês depois. Eu explico, gente, uma linguagem de mãe para mãe. Acredito que dê para vocês entenderem aqui. Se não entender, eu traduzo. Que é lateralidade. Você saber lado de cá e lado de lá. Não tem nada a ver só com direita e esquerda. Ele tem que aprender direita e esquerda? Não, ele tem que aprender também, mas não é só isso. É ele entender que existem 2 lados, mas não é só 2 lados. Tem cima e baixo, dentro, fora, frente, trás, né? Então tem várias outras noções ali que ele precisa perceber e viver no próprio corpo dele. Quando a gente come, você come mastigando só de um lado? Só para você ver se você pega a conexão aqui. A gente geralmente mastiga um pouquinho aqui, joga pra cá. Mastiga um pouquinho aqui, joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá. Quando a criança começa a ser seletiva, tem vários fatores, entre eles a lateralidade. Pode ter fator sensorial da gustação. A criança não se sente confortável com algumas texturas, sabores, temperaturas também. Então, isso pode começar a incomodar. O meu filho, ele começou a ficar seletivo com 8 meses de idade. Até 8 meses, ele bebia todo tipo de suco. Quer dizer, ele não tava comendo papinha, mas assim, tudo amassadinho, tudo batidinho. E aí ele começou a cuspir. Eu dava suco de kiwi, de uva, sempre dei. Ele começou a cuspir. Eu falei assim, o que tá acontecendo? Ele deixou de gostar disso? Não, ele começou a apresentar mais os sinais de autismo. E eu não sabia, né, gente?
Eu não sabia ler o corpo do meu filho, eu não sabia, não entendia nada de autismo, eu não tive nenhum tipo de formação na faculdade. Eu não sei você que é professora, se você teve, mas a maioria das professoras não tiveram nenhuma disciplina ensinando o que é o autismo e como é essa questão do funcionamento do sistema sensorial. Às vezes só diz assim, autista é isso, eles são rígidos, têm comportamento assim e não fala, pronto. Você não tem mais detalhes, você não tem maiores detalhes. Então, é muito perigoso, porque a criança perde muito no longo prazo. Ela cria uma rigidez mental achando que aquele comportamento que ela está fazendo está dando resultado. Então, isso às vezes começa a se tornar maneirismos e rituais. É diferente de apego à rotina. O autista, ele gosta de rotina, ele precisa da rotina, mas pode chegar num ponto que ele vai criar maneirismos e rituais. O que é um maneirismo ritual? Só como se tiver naquele mesmo prato azul. Se não tiver o prato azul, eu não vou comer, vou morrer de fome. E às vezes não come mesmo, gente. Eu só bebo se for na xícara assim. E se não tiver a xícara desse jeito, desse modelo, não bebe. Por quê? Ele não generaliza outras coisas e aí ele começa a criar rituais, ele vai ficando cada vez mais rígido. E quando ele fica rígido aqui na cabeça, de preferência, tem que ser assim, tem que ser assado, experimenta pegar na mão dele para escrever alguma coisa. Ele vai estar duro, ele não vai nem dobrar punho, ele vai estar reto. Você vai puxar, ele está todo rígido, o corpo também acompanha a rigidez mental. Faz sentido para vocês? Você está descrevendo. Tá fazendo sentido? O meu filho também, ele só comia, ele ficou comendo, gente, pastoso até os 4 anos de idade. Era desesperador. Por quê? Aos 8, a pediatra mandou dar papinha, né? A partir de 5 meses eu comecei a dar... Não, primeiro foi chuquinha, suquinhos, aí eu fui variando. Aos 8 meses começou papinha, pra ele ir largando o peito. E aí ele ficou na papinha. Não comia mais nada, só papinha, 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 papinha. Eu botava, quando eu comecei a granular ou amassar, ele cuspia. Eu botava amassar, ele cuspia, eu comecei a ficar desesperada. Imagina, gente, se a criança não come. Fiquei desesperada, eu falei assim, ele não mastiga. Aí diz que não fala porque não mastiga, porque atrasa na musculatura orofacial, os músculos da face, né? Porque não tem esse trabalho de mastigação, de jogar para um lado, de jogar para o outro. E aí a gente fica, como mãe, se culpando. E eu me culpando também como professora, afinal de contas, poxa, eu era professora, como é que assim eu não ia saber o que fazer? Mas não, gente, não funcionava. Então, as rotinas, elas são diferentes dos maneirismos e dos rituais, tá? E aí, quando a criança se apega demais àquele ritual, qualquer coisa que foge daquele ritual, ela grita. Ela fica desesperada. Sabe por que ela entra em desespero? Porque ela perde o chão, é como se tivesse tirado o mundo dela. No mundo dela só existe aquilo ali. Não existe outras possibilidades. Ela é flexível, ela não tem o que a gente chama de repertório interno. Ela não tem o... se minha mãe desligou a televisão, eu pego o tablet. Se fez isso, eu vou fazer aquilo. Se eu não puder aqui, eu faço de outro jeito. Não. Ela não tem esse repertório rico de escolher uma outra coisa. Aí ela entra em desespero. Meu mundo acabou, meu Deus, eu só tenho esse mundo. Ela fica sem opção. Tá fazendo sentido? E aí ela explode. Ela estoura, ela grita. Então, a rotina é o ponto-chave para se criar um hábito. Olha o perigo. E os hábitos, quando a rotina fica excessivamente, a criança respondendo, gritando, aí você dá o que ela quer, não porque você sabe, você queira fazer isso, é porque você se sente acuada, você fala assim, eu não sei o que fazer, eu tenho que fazer o que ela quer. Aí ele grita, eu faço, ele se bate, eu dou, eu não quero ver meu filho se batendo. Tá ok, você tá fazendo certo do jeito que você sabia. Hoje você tá descobrindo um jeito diferente, fala assim, peraí, eu tenho que entender por que ele tá se batendo. Peraí, deixa eu entender o perfil sensorial dele. Porque se essa rotina se tornar um hábito, o hábito é o alimento para o comportamento. Pegou isso? Hábitos. A rotina, ela vai virar hábitos. Roseli, mas o meu não tem rotina. Tem. Todo mundo tem rotina. Ela pode não estar sendo,
produtiva, ela pode não estar sendo eficaz, ela pode não estar te dando qualidade de vida, você pode estar exausta. Ai, Rosália, eu não aguento, eu não durmo. Eu sei o que é não dormir. Eu sei o que é não ficar 10 noites. Eu não sei nem como é que eu sobrevivi, não sei se, acho que eu dormia de olho aberto. Foram 10 noites desesperadoras que eu passei com meu filho. Então, o que acontece? A criança perde muito, a família perde demais, né? A escola se sente sobrecarregada porque quer dar um pouquinho de refresco para aquela família e dizer, olha, seu filho hoje rendeu um pouquinho, mas não vai render. Por quê? Porque essa rotina que não tá bacana, tá embolando, tá se tornando um hábito, e esse hábito tá alimentando um comportamento que vocês não querem ver. Fez sentido? É quase que um ciclo vicioso. Eu não sei, eu não entendo da minha criança com autismo, não conheço o perfil sensorial dela, consequentemente eu não sei ler o corpo dela. Se eu não sei ler o corpo dela, eu não consigo ajudar essa criança a se comportar de uma forma diferente. Por quê? Porque ela aprende diferente. E aí ela vai fazer de um jeito e eu vou ajudar ela da melhor forma que eu posso, mas não é a melhor forma, porque eu estou reforçando um comportamento que não é bacana. E aí esse comportamento vira hábito. Aí você tem uma criança de 6 anos, 7 anos, 10 anos, sempre se batendo, sempre gritando, não desenvolve nenhum tipo de comunicação, tá? Tem crianças que, elas vão falar? Eu acredito muito no potencial de toda criança, desde que tenha uma mãe em potencial ali, e a professora, né, no caso, se você tiver mãe e professores juntos, isso é o must, né? Mas se você tem uma professora, ou você tem a professora, a mãe talvez não esteja tão disponível para ajudar, mas a professora, ela faz um pouco das vezes, porque ela fica muito tempo com a criança. Então ela consegue muita coisa dentro de sala de aula. E por outro lado, a mãe, quando sabe dar o manejo, nossa, aí você consegue ensinar muita coisa para a criança. A criança consegue se desenvolver muito. Por quê? Você descobriu como é que ela aprende. Então o alerta máximo, cuidado, para que as rotinas que não estão funcionando para vocês hoje se tornem hábitos, porque esse hábito vai alimentar o comportamento, vai estar sempre alimentando um comportamento que você não quer ver. E você não quer mais chamar sua criança, minha criança é agressiva. Não existe criança agressiva, tá? Existe criança que não está se comunicando adequadamente. Ela está expressando ali algum desconforto, tem alguma coisa desconfortável ali para ela. Ou alguém está irritando ela, ou é barulho demais na sala de aula, ou é cor demais, ou alguém tocou ela, ela não gosta de toque, né? Então é importante. Então, concluindo sobre esses perigos, apenas, quando a sua criança ela estiver amadurecida em vários aspectos do que eu chamo AVDs, vou traduzir, atividades de vida diária. Eu, como mãe, a primeira coisa que eu fiz, eu já era formada em professora, né? O que eu fiz? Foi querer ensinar coisas pedagógicas para o meu filho. Não, meu filho vai ser alguém na vida. Ele tem autismo, mas eu vou ensinar alguma coisa para ele na vida, né? A gente não tem essa coisa, esse medo do futuro. Pois é. Só que eu errei. Não adianta eu ensinar para ele as cores, o alfabeto, a letra A, pintar, se ele não sabe escovar o dente sozinho. Se ele não sabe puxar um shortinho ou puxar a blusa e tirar. Se ele não pega um copo e bebe água sozinho. Se ele não desenrosca a garrafinha dele. Se ele não sabe lavar mão e secar. Se ele não desfraudou ainda. Então, se ele não atende um comando, fulano, vem cá. E é muito comum a criança no autismo, ela não vai atender pelo próprio nome. Sabe por quê? Por causa de atenção seletiva. E porque ela não se reconhece dentro daquele corpo dela. Precisa trabalhar uma noção, uma outra base da psicomotricidade, que é a noção de corpo. Quando você começa a trabalhar essa noção de corpo, do corpo da criança, dela... Peraí, eu sou dona disso aqui. Peraí, isso aqui é meu! Isso aqui, essa bochecha é minha, esse cabelo é meu. Ser dona daquele corpo, quando ela começa a se apropriar disso, aí as coisas começam a mudar. O Dudu, quando ele começou a desenvolver a noção de corpo, que eu comecei a trabalhar com ele, ele falava assim, o Dudu quer água. Ele falava dele mesmo na terceira pessoa. Ele ainda não se reconhecia ali dentro, mas ele já sabia várias partes do corpo, mas ele ainda não estava se reconhecendo ali. É uma última etapa
do aprendizado para uma criança com autismo, que é abstrair conceitos. A brincadeira imaginativa, imaginar coisas, fazer leituras de expressões faciais. Isso tudo tem a ver com o conceito de abstração. Isso é muito desafiador de ser desenvolvido numa criança com autismo, muito. Existe, inclusive, a chamada teoria da mente, a TOM, né? Que dizem que as crianças com autismo, elas não nasceram com a TOM, não têm a teoria da mente. O que é a teoria da mente? É levantar uma hipótese sobre o que o outro está pensando. O outro tá assim, olhando desse jeito, você fala assim, pra onde que ele tá olhando? Ou de repente tem um chocolate em cima da mesa, passa uma criança, o chocolate desaparece, você fala assim, eu acho que foi a criança que comeu. Ou seja, você tá levantando a capacidade de nós levantarmos hipóteses. O autista, ele não levanta hipóteses num primeiro momento, mas é possível ensinar isso, tá? Eu ensinei isso pro meu filho e ensino até hoje. Em nível, né? Em níveis diferenciados. É muito bacana ver quando ele está desenvolvendo a teoria da mente. É muito legal. Então, vamos lá. Ficou anotado? O meu foco, primeiro, tá? Para vocês, aqui concluindo sobre esses perigos, parte pedagógica vai ter o seu momento. E é importante sim, e a escola vai fazer isso junto com você. Só que é muito importante que vocês juntos, se a sua criança já estiver na escola, se a sua criança não estiver na escola, invista muito em desenvolver a autonomia da sua criança. Ela precisa saber do corpo dela, das coisas delas, da roupa dela, de escovar o dente dela. Se puder ajudar a desfraldar, já chegar desfraldada na escola, isso é maravilhoso para sua criança, porque vai representando marcos importantes do desenvolvimento. Você acha que escovar dente é só escovar dente? Não é assim não. Pentear cabelo é só pentear cabelo? Não. Envolve a soltura do ombro, ó. Ó o ombro aqui, ó, trabalhando. Pra que eu quero soltar o ombro, Rosália? Para depois soltar cotovelo, para depois soltar punho, para depois pegar no lápis. Não adianta, se sua criança não sabe nem pentear o cabelo, ela não vai ter articulação, ela fica toda dura, ela não roda o punho necessário para escrever. Faz sentido isso para você, mãe? Para você, professora? E eu já errei muito nisso, gente. Eu já errei nas duas pontas, tá? Então, avidez, autocuidado, autonomia, toda essa parte. Rosane, é um erro achar que a gente precisa criar um ambiente pedagógico em casa pro autista. Eu errei aí também. Por quê? É um outro perigo. Obrigada por trazer essa contribuição. É um perigo. Porque se eu crio um ambiente pedagógico dentro de casa e eu não estou muito alinhada com a professora ou com a escola, a criança com autismo pode criar um mapa mental, uma rigidez de achando que escola é só aquilo ali que está na casa da mãe dela. Do jeito que a mãe dela ensina, da forma que a mãe dela faz. Quando ela vai para a escola, ela não quer ir para a escola. Por quê? A escola não é igual a mãe dela. A professora não é igual a mãe dela. Aí você começa um ponto de conflito. A mãe insegura, às vezes, fica achando que a escola não é boa o suficiente, mas não foi. Foi porque você criou um modelo do que é sentar, fazer trabalhinho e fazer parte pedagógica. E aí ela cria esse modelo, quando a criança chega na escola, ela não aceita outro tipo de modelo. Porque ela criou uma rotina, que gerou um hábito, que gerou um mapa mental que vai gerar um determinado comportamento. Faz sentido isso para você? Ah, mas é importante ter uma casa também com bastante informações pedagógicas? Sim, sim, é importante. Mas você precisa saber como fazer, quando e com o quê. Aí é que tá o X da questão. Que bom, Brisei! Que bom que você tá curtindo. Então anota aí o que eu tô falando. Então, como criar agora no tópico 3, né? Tá bom, Rosália, você falou isso tudo. Isso realmente é perigoso. A criança vai criar um mapa mental, vai ser um perigo fazer uma espécie de mini escolinha na minha casa, então não posso fazer isso? Eu tive uma aluna, e aí eu fui conversar com ela, ela falou assim, Rosália, eu não posso fazer agora seus cursos, eu tô fazendo pós-graduação, eu tô fazendo isso porque eu sou professora, porque afinal de contas eu já trabalhei com criança especial, e ela teve um filho com autismo. E agora eu tô fazendo 2 pós-graduações, eu já montei um cantinho pedagógico, eu sou psicopedagoga. Aqui no cantinho, olha só, eu deixo tudo aqui, ó, assim, olha. Aí ela foi mostrando pra mim, que a gente tava no vídeo. Aí eu falei assim,
bacana, tá lindo. Pois é, mas ele não fala, mas ele vem aqui, ele mexe em tudo, ele não me pede nada. E o que ela queria desenvolver, gente? Fala. Ela tava indo muito bem no desenvolvimento das AVDs e tal, mas assim, ela, Rosália, tá tudo aqui. Aí eu falei assim, tá bom, sabe onde tá? Sabe aquela brincadeira onde tá o Oli? Sabe onde tá o erro? Porque a criança com autismo, ela precisa ter uma necessidade de demanda mínima. Eu digo que eu tenho uma linguagem, eu falo assim, você tem que conseguir saber onde é que está o prazo de validade e dar aquela esticadinha no prazo de validade. Eu não posso deixar tudo em cima, à disposição para minha criança com autismo. Porque se eu deixo tudo ali, para que ela vai entrar em contato comigo? Para que ela vai querer se esforçar para falar ou para se comunicar ou para apontar se tá todas as necessidades básicas dela em cima da mesinha? Lembra da minha história no começo aqui que eu falei que eu fazia tudo para Eduardo? Eu não deixava nele chorar? Por quê? Eu atendia todas as demandas dele. Para que ele ia querer falar alguma coisa comigo, me olhar, apontar, tentar falar alguma coisa? Eu não precisava. Aí ela falou assim, não acredito que eu tô errando nisso tudo. Eu falei, calma, mãe não erra, mãe aprende. A gente não erra, a gente aprende. Tá bom, agora você aprendeu um jeito diferente e vocês aprenderam junto com ela agora. Então tá bom, Rosália, então como é que eu crio essa rotina mais leve e mais fácil? Primeiro, não pode deixar passar, conhecer como você vai ensinar sua criança com autismo, conhecendo o perfil sensorial dela, sabendo fazer a leitura do corpo dela e conhecendo o mínimo da evolução do corpo dessa criança, as fases de evolução do corpo dessa criança. As mamães vão lá na caderneta de vacinação e as professoras fiquem atentas, porque naquela escada evolutiva lá do Piaget, a sua criança ela pode estar em um nível lá no operatório concreto, no outro nível ela pode estar lá no oral, na fase oral, botando tudo na boca, tá? Então pode ter uma discrepância ali, você conseguir fazer essa leitura, ela é um pouco mais desafiadora. Requer muita atenção da professora, do mediador, que também vai estar ali junto, né, falando. Então, vamos lá. Primeiro, olhar para sua criança antes de olhar para o autismo. Nunca coloque, é porque é autista. Não coloca a culpa no autista e não rotula. Não coloca a culpa no autismo. Existe uma criança ali, conhecer a personalidade dela é fundamental. Segundo, que fase do desenvolvimento a sua criança tá? Rosália, mas eu não sei, como é que eu vou fazer o teste? Calma, dá pra fazer. A criança, por exemplo, para desfraldar, o ideal é que ela já esteja pulando com os 2 pés. Isso é um marco psico da mente e do motor, ou seja, a mente está mostrando para o corpo que, ok, se eu já consigo dar salto com os 2 pezinhos, tem um bom sinal ali. É só isso e ele tá pronto para desfraldar? Não, tem outras etapas, tá? Mas é importante você saber essas etapas do corpo da sua criança. Então, desfraude é um marco do desenvolvimento, né? A fala é um marco do desenvolvimento, mas é só falar? Não. O corpo tem que falar antes. Apontar, contato visual de qualidade, não é só olhar, olha um pouquinho e tira, olha um pouquinho e tira, não é. É sustentar esse contato visual, tá? Então, isso é importante. E eu não tô falando de idade cronológica. Ela tem que estar de acordo com a idade dela. 3 anos tem que corresponder a criança de 3 anos. Não. Ela pode estar com 10 anos, mas você tem que entender que a idade mental dela para uma determinada habilidade está aos 3 anos de idade. O filho de uma aluna minha, ele tinha 30 anos. Ela veio conversar comigo. Rosália, eu tô com problema com comportamento. Muita agressividade, se batendo, se mordendo demais. Eu falei, fala um pouquinho mais sobre ele. Aí ela falou, eu falei assim, olha, pelo que você falou pra mim, o seu filho hoje ele tem uma idade mental de 10 anos de idade. Com 10 anos de idade eu sei o que fazer com uma criança com 10 anos de idade. Então eu vou trabalhar com ele, não com a idade de 30 anos, percebe? Já tem 30 anos, eu vou cobrar o que uma pessoa de 30 anos tem que fazer. Não, ele não vai dar conta. Eu preciso saber ensinar ele com o que ele tem capacidade de aprender hoje. Faz sentido isso pra você? Então, tem que saber em que fase mental de aprendizado, de condição de receber aquele conhecimento a sua criança tá. Depois disso, você vai ter que ter formas de fazer isso. Existem formas que você pode fazer dentro de casa. As mães, né, como eu chamo na minha metodologia, fazer a sua rotina terapia, ou seja, consegue fazer isso dentro de casa. E dentro de sala de aula, as professoras conseguem criar estratégias e, pasmem, com essa metodologia você consegue criar estratégias para assim,
consegue mudar a sua prática pedagógica dentro de sala de aula. Porque quando você facilita o aprendizado para sua criança com autismo em sala de aula, você facilita para todas as outras crianças. Porque no autismo, você precisa criar estratégia de sequenciar ações. Você vai pegar uma ação grande, vou colocar uma simples aqui, escovar dente. Meu filho, vai escovar dente. Ele não vai. Vai escovar dente. Não vai. Vai lá escovar dente. Deixa eu sequenciar escovar dente pra você aqui. Se você tiver com caneta e papel na mão aí, deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui. Tem. Eu vou sequenciar ações aqui pra você. Eu vou botar 4. Mas dá pra você sequenciar em várias partes. Depende da idade da sua criança. O que uma criança precisa saber pra escovar dente? Primeiro, ela precisa saber abrir a porta do banheiro. Vamos colocar? Então, vamos lá. Abrir a porta do banheiro. Uma etapa. Segunda etapa. Abrir a torneira. Terceira etapa. Pegar a escova. Quarta etapa. Colocar... Não, abrir a pasta de dente. Desenroscar. Gente, desenroscar é o quê? Professoras, falem aqui pra mim. Coordenação motora fina. É o que faz, ó, começar movimento de pinça. Depois, molhar. Depois, escovar, né, gente? De um lado pro outro. Atrás, do outro lado, pra cima e pra baixo, pra dentro, pra fora. Depois, lavar. Depois, fazer conchinha com a mão. Botar água na boca. Não engolir a água na boca, né? Porque a criança começa engolindo. Cuspir. Lavar a escova. Guardar. Fechar a pasta de dente. Fechar a torneira e secar a mão. Isso é a sequência de um simples escovar dente. Olha isso, gente. Vai dar... Eu não consegui terminar aqui não, mas dá mais de 8. Sequenciar é você partir uma única atividade que você fala. Faz isso. Na verdade, dentro dessa atividade tem um caminho, uma ação que vai orientar o desenvolvimento de um caminho na mente da sua criança. E ela vai criar um roteiro ali de um aprendizado. E aí depois você vai começar a sistematizar vários outros aprendizados. Tá fazendo sentido para vocês? Depois que você começar a estruturar isso das AVDs, você começa utilizando sempre pistas visuais. Aqui eu coloquei como números, tá? Só que aqui você vai colocar o quê? Figura, gente. Imagem. Se eu estivesse mostrando meus slides aqui, eu estaria falando menos. Porque as imagens falam mais do que 1000 palavras, não é verdade? Então, anotou essa sequência de ações? Então, rotinas visuais. E anota aí o outro passinho. Conheceu o terreno? Conheceu, né? Ninguém vai construir uma casa se você não conhecer o terreno. Se o terreno tiver muita água ali, você vai ter que, né, ver, porque não dá pra construir num terreno com muita cheia d'água. Você tem que secar aquele terreno, você tem que aterrar, fazer alguma coisa. Aí você vai criar uma estratégia para a criação ali de estruturar um conhecimento. E nem adianta achar que é só ter horário. Todo dia, então, 7 horas da manhã eu vou fazer a mesma coisa? Calma, respira. Não é só isso, não, tá bom? Tem muitas coisas aí. Não vai adiantar você sair daqui hoje e falar assim, vou comprar quadro de rotinas para o meu filho. Não adianta, beleza. Eu já gastei muito dinheiro comprando quadro de rotinas. Quando chegou aqui, tinha muita informação visual. Nem eu estava entendendo aquilo. Era muito colorido e confundiu. Então, às vezes, você vai resolver o seu problema, às vezes, com uma cartolina, com uma canetinha, tá? E vai resolver bastante isso. Antecipe sempre as coisas para sua criança, do que você vai fazer, do que você não vai fazer, tá? Antecipação de rotina é você perceber que a sua criança, ela não é uma bolsa. Vou pegar uma bolsa aqui, gente, minha bolsinha. Ela não é uma bolsa que você vai pegar, botar debaixo do braço e vai carregar para qualquer lugar. Então, mamães, vou no shopping, vou na terapia, vou levar para a escola, comunica a sua criança, mostra a mochila para ela, mostra a roupa para ela e diz que você vai fazer. Ah, mas eu acho que ele não entende. Entende. Professores, vai sair da sala, vai para o parquinho, vai para um outro espaço, vai para a educação física, comunica a sua criança. Agora a gente está indo para a educação física. De preferência tenha a figura do professor, ou da roda da educação física, ou do espaço de educação física, ou uma bola, alguma coisa que represente, que ela esteja conectando que aquilo ali é uma atividade física.
Porque você vai estar antecipando o tempo inteiro a rotina. Não é só ter a rotina. Você tem que saber fazer a rotina. E como você vai fazer a rotina? Aí você fala, nossa, estava tudo tão bem. Eu fui levantar para fazer uma fila aqui para sair, pum, gritou. Nossa, estava tão bem, meu filho. De repente, eu fui lá limpar o nariz dele e ele gritou. Você comunicou que ia limpar o nariz da sua criança? É muito comum esse erro, né, gente? Eu já fiz. Por que eu falo pra vocês? Porque eu já fiz. Do nada eu vejo o nariz escorrendo, eu vou lá, pego um pedaço de papel, penso na minha cabeça, tá escorrendo o cabelo. Vamos limpar logo, não sei o que, vai chegar lá. Comecei a bater com a cabeça no chão. Falei, meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz? Machuquei? Não. Ele tá concentrado no mundo dele ali. Vem alguma coisa de fora. Ele ainda é sensível no sensorial, acabou. Você desencadeou uma confusão ali. Antecipar, então, é muito importante. Rosália, eu vou viajar, eu tenho que antecipar quanto tempo antes? Esse termômetro quem vai ter é quem convive com a criança. Convive diariamente com ela. Vai perceber, se você antecipar muito, pode gerar ansiedade e ela pode também não entender. Se você antecipar muito antes, né? Se você antecipar muito em cima, tipo assim, vamos lá, falta 5 minutos, não sei o quê, ela pode ficar nervosa. Então tem um tempo certo de antecipação para sua criança. Cada criança vai responder de uma forma, tá? Outra coisa, gente, peçam suporte aos terapeutas se eles estiverem dispostos a conversar com a escola. É fundamental, né? Você, mamãe, pedir que ele vá fazer uma visita na escola para poder dar uma orientação para a professora também. Se a professora não tiver a oportunidade de fazer um curso, né? Por exemplo, tá aqui no Rotina Terapia, entender como é que funciona essa fase do desenvolvimento e também para ela conseguir conversar e criar estratégias em conjunto. A criança com autismo, ela merece, gente, esse cuidado, que as pessoas conversem a mesma linguagem. Não adianta. A professora dentro de sala de aula faz uma coisa, em casa a mãe faz outra. Vai adiantar? Vai. Mas assim, o ideal seria que todos conversassem, tá? Eu digo que vai adiantar porque mesmo o pai do meu filho dentro de casa, não fazendo exatamente, não tendo o mesmo manejo que eu tinha com o Dudu, ainda assim o Dudu evoluiu. A terapeuta fala assim, nossa, Rosália, isso é um caso para ser estudado. Eu falei, pode estudar. Porque eu me mantinha firme na minha postura com ele. Ele sabia como é que funcionavam as coisas comigo. Ele sabia das regras como funcionava comigo. Então, ainda que as outras partes responsáveis pela criança não façam o papel dela, você fazendo o seu bem feito, a criança tem um ponto de referência, de segurança, tá? E de aprendizado, porque ali ela sabe que pode contar com você. Ainda que você não fique fazendo o tempo inteiro a vontade dela. Persistência. Essa é uma parte muito desafiadora. Porque às vezes os resultados da sua criança e com a sua criança, tanto em casa como na escola, eles podem não vir tão rápidos como você gostaria. E aí você fala assim, não tá funcionando. Ai, a professora fica de um lado preocupada. Meu Deus, a mãe vai pensar o quê? Que essa criança não aprende nada. Não sei o quê. Mas calma. Você está construindo ali um alicerce que vai durar para muito mais tempo. Você precisa saber conversar isso com a família. E a família, em contrapartida, também precisa, os dois, né? Precisam reduzir a ansiedade. A criança tem capacidade de aprender. Desde que você tenha capacidade de ensinar. Ansiedade faz a gente tropeçar no próprio pé, desistir antes de conseguir. Então, respira. E para você melhorar essa ansiedade, eu vou dizer o seguinte, se desapega dos resultados. Eu tô fazendo. Eu sei, eu entendo do autismo, eu entendo o perfil sensorial dele, eu tô observando, eu consegui entender estratégias que vão ajudar ele numa rotina que vai ser eficiente. Já sei o que é crise, o que é birra. Ok. Então, bora pra cima. Vamos ali oferecer pra criança o que ela consegue aprender, sequenciando as ações e vai se divertir junto com ela, tá? Porque nós somos muito apegados à rotina. E aí, nós nos apegamos ao modelo de criação das nossas mães. E a gente acha que o nosso filho vai criar do mesmo jeito. Não vai. A professora se apegou aos modelos que funcionam para todas as crianças, que sempre funcionou. Mas com a criança com autismo não vai funcionar. Vai ser fonte de frustração. Se você continuar persistindo ali daquele jeito, não vai. Mas se você experimentar fazer diferente, não só vai mudar sua prática pedagógica, como vai fazer assim, ó, um salto para a sala inteira, vai ficar mais leve o aprendizado para todo mundo. Então, os nossos hábitos, gente, nossos, mãe, professora,
eles determinam, né? A nossa rotina vai determinando nossos hábitos e nossos hábitos vai determinando o nosso comportamento. A gente fica mais irritado, por quê? Porque não teve o resultado que a gente queria. Mas a gente está fazendo a mesma coisa. Como é que eu vou ter resultado diferente? Faz sentido? O que você faz primeiro? Responde para você agora. Qual o primeiro sapato, quando você sai de casa, qual o primeiro pé que você calça? Direita ou esquerda? Você nem pensa mais, você vai lá e faz no automático. Só responde para você. Outra coisa, o que você faz assim que você acorda? Primeira coisa. Não sei você, o meu caso não é escovar dente. Depois que eu faço xixi, eu tomo água com limão. Virou hábito. Depois eu falo assim, ih, eu tenho que escovar dente. A minha sequência é o contrário. Mas demorou um tempo para poder eu criar essa sequência diferente. Por quê? Porque o nosso hábito se transformou num comportamento rapidamente. A gente nem pensa quando pensa, ih, já fiz. Então a gente precisa começar a pensar numa rotina diferente. Esse pensar numa rotina diferente, né? Você tem que dar uma entrada diferente. E foi aí que eu tive um clique. Quando eu cursei a psicomotricidade, a minha especialização. E aí eu peguei esse clique da professora com o clique da mãe e falei assim, então tem um caminho psicomotor, ou seja, mente e corpo. Se eu conseguir ligar essas duas, né, na tomadinha direitinho ali, como, quando, né, em que momento, eu vou conseguir ter inputs, eu vou dar a entrada diferente de informação para minha criança e ela vai me dar uma resposta diferente. Olha que, assim, para mim é como se você tivesse descoberto, assim, descobrir eletricidade. Que realmente é isso. Você começa a descobrir como desenvolve novas conexões de aprendizados. Conexões neuronais, tá? Quem tá aqui já deve ter ouvido falar de plasticidade cerebral, que a criança com autismo ela tem capacidade de desenvolver uma plasticidade, ou seja, de aumentar o aprendizado dela. Então foi aí que nasceu o método rotina terapia, da minha necessidade de fazer com que o meu filho entendesse algumas coisas que eu ensinava como professora, não ia. Como mãe também não ia. Igual a minha mãe me ensinava, também não tinha resposta. E eu falei assim, gente, como é que vai ser isso aqui? Na faculdade, a professora falou, você não vai aprender nada sobre autismo. Aí eu comecei a estudar aqui, comecei a estudar as bases da psicomotricidade, tá? Amanhã, não perca, amanhã eu vou falar sobre as bases da psicomotricidade e vou apresentar a condição exclusiva que eu prometi para vocês aqui dessa turma. E aí o Rotina Terapia nasceu falando de quê? Das 7 bases da psicomotricidade, que é aquela escadinha de evolução psico, mente e corpo, que pode ter ficado alguma lacuna ao longo da criação da sua criança. Eu não sei se a criança tem 3 anos, tem 30 anos, mas pode ter ficado alguma lacuna que precisa ser preenchida e você consegue identificar ela. Não precisa de ir para uma universidade, você vai conseguir entender de acordo com essa escadinha evolutiva. Corpo, força muscular, lados, equilíbrio, conhecimento do próprio corpo, a noção corporal, noção de tempo e espaço, coordenação motora ampla, coordenação motora fina. E aí você fala, Rosália, e a fala? Fala é topo, é habilidade altamente sofisticada. Então não adianta você querer que a sua criança fale, se alfabetize, se você não trabalhou o corpo lá na base da pirâmide. É muito fantástico quando você descobre essa escadinha evolutiva. Então, eu vou pedir atenção total agora para vocês, tá bom? Porque os pilares que eu trago para vocês aqui do Rotina Terapia envolve conhecimento do próprio corpo da criança, conhecimento do corpo do outro, para ele saber que existe uma outra pessoa. E daí parte o princípio básico. Eu vou interagir se eu reconheço que existe alguém. Porque se eu não reconheço que existe o corpo do outro, que existe outra pessoa, que existe um ambiente, as coisas não vão. Então ele se reconhece enquanto ser, reconhece o corpo do outro, reconhece o ambiente. São 3 pilares básicos, né? Meu corpo, minha mente, o corpo do outro e o ambiente. E aí, amanhã eu vou detalhar com mais precisão esse método que eu desenvolvi, que já vem ajudando centenas de famílias, tá? Uma gracinha. Tem mãe que é professora, pedagoga que é mãe também, fala assim, Rosália, nossa, teve uma semana passada, Bela Júnior, você tá por aqui, sua linda, eu queria tanto falar com você, hoje eu te procurei.
Ela falou assim, Rosália, se eu soubesse a missa metade como desenvolver isso, nossa. O filho dela começou a soltar umas palavrinhas, que tem 9 anos de idade. Ela tava mega feliz, chorando pra caramba. Toda boba. E ele ainda mandou um recadinho lindo pra mim. Eu não sei se eu não vou achar aqui, tá no grupo. Então eu vou falar dessa escadinha evolutiva, que são as 7 bases da psicomotricidade, que você precisa conhecer essa escadinha evolutiva, tá? E como esse passo a passo que eu criei no método Rotina Terapia tá transformando a vida das famílias, transformando a casa das mamães numa rotina terapia, ou seja, a rotina dela virou uma verdadeira terapia. Ela tá ali o tempo inteiro com a criança e ela não precisa estar cumprindo horário. 7 horas eu tenho que fazer isso, 8 horas eu tenho que fazer isso. Não é por aí. Você vai descobrir ali como você consegue encaixar a sua criança na sua rotina e ainda estimular ela e desenvolver um monte de habilidades da sua criança que vão ser fundamentais lá para a escola também. E na escola a professora consegue entender, porque a minha linguagem dentro desse método é de mãe para mãe. Então o professor entende assim rápido, é muito rápido. E vai conseguir perceber quais são as áreas cerebrais que você está trabalhando com atividades que você, professor, já sabe fazer dentro de sala de aula. Só que você não tinha essa liga, não sabia... Peraí, então isso aqui faz isso? Faz isso. E amanhã às 20 horas eu vou falar para vocês, mas eu quero pedir um grande favor para vocês. Eu preciso da parceria de vocês aqui para... conseguir uma condição muito exclusiva para vocês. Eu tô bem comprometida aqui com a condição de vocês. Como eu falei, o método Rotina Terapia hoje, o valor do investimento do método Rotina Terapia, eu quero que você me ajude a te ajudar, combinado? Meu compromisso aqui é ajudar o maior número de mamães, professoras, pessoas que querem esse conhecimento, porque realmente eu acredito no potencial das crianças com autismo. Todas elas têm muita capacidade de aprendizado. E às vezes tem muita gente aí buscando conhecimento de material pronto, tem que fazer assim, aquele quadro que eu vou comprar. Não é por aí. Talvez você não esteja investindo da forma mais inteligente. O método Rotina Terapia hoje, o valor dele original é de R$ 697. Ele é exclusivo, criado por mãe, professora, psicomotricista, e já vem funcionando para o maior número de, assim, muitas mamães, centenas de mamães. Sendo que eu consegui já aqui com a minha equipe, que a gente está calculando aqui, estipulando um desconto mínimo de 20%, mas esse desconto ele pode chegar a 50%, mas eu preciso de você. Preenchendo um formulário rapidinho, esse formulário, tá? Não leva muito tempo, vai estar dentro do grupo de WhatsApp, você vai lá, responde o questionário, ali eu vou te conhecer um pouquinho melhor, mas assim, algumas perguntinhas você responde para mim e amanhã mesmo eu vou recolher os resultados desse formulário no final do dia e à noite eu vou te apresentar as 7 bases da psicomotricidade, para quem é o método Rotina Terapia, que problema que ele resolve e para quem que é essa metodologia, tá bom? Para você ter certeza que essa metodologia pode te ajudar ou não, tá? E aí à noite eu vou revelar essa condição exclusiva somente para quem estiver lá dentro do grupo de WhatsApp. Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, calma aí, respira, tá? Vou te mostrar aqui o meu Instagram. Você vai vir aqui na bio. Bio é a biografia, até onde está aqui o meu rostinho. Aqui embaixo tem um link azulzinho, gente, eu tô enxergando não. Tá aqui, ó. Tá escrito aqui embaixo, meu grupo VIP. E aí no meu grupo VIP você clica ali, que aqui vai te direcionar para um grupo que tenha vaga, que esteja aberta a vaga. Combinado? Promete para mim que você vai preencher o formulário para a gente ter esse compromisso? Eu entreguei aqui um conteúdo fantástico para vocês, que mostrou para vocês aqui que não é só ter horário fixo de rotina, não é só ter um quadro bonito de rotina. Você precisa saber como você vai usar. Como é o perfil sensorial da sua criança? Como é que é assim que eu vou chegar lá construindo, trazendo coisa bonita, a professora chega lá, bota uma sala de aula toda colorida, linda e maravilhosa, tem os horários todos prontos? Tá bom, mas é só isso? Não. Você precisa entender ali do perfil sensorial da sua criança um pouquinho, não precisa ser muito, mas você precisa entender um pouco do perfil sensorial. Eu apresentei aqui alguns exemplos e ferramentas importantes. Você precisa
conhecer a escada evolutiva do desenvolvimento do corpo da sua criança, para entender se a mente está acompanhando aquele corpo. Qual é a diferença? Ele pode estar com 30 anos, mas para algumas coisas ele pode estar com a mente de 10 anos de idade. O que eu faço para 10 anos de idade para aquela habilidade específica? Então não é tão simples como parece. Ah, é só ter rotina? Não. É só ter horário? Não. É me antecipar a todos os horários da sua criança? Também não. Você se antecipa a rotina, mas você não dá a rotina. Você faz a criança vir junto com você e fazer junto com ela. Tem todo um manejo assim, gente, que... Sabe aquela diferença sutil, que é o que vai realmente fazer a grande virada de jogo no desenvolvimento da sua criança? É exatamente isso que as minhas alunas já têm alcançado de resultados. Então, assim, eu fico muito feliz de poder contribuir com essas mamães. Você é a vovó, sua Wanda? Então conta aqui. Encantada com tudo que você trouxe. Muitas contribuições e orientações valiosas. Gratidão, Edjane Barros Costa. É bacana, né? Quando a gente consegue pegar assim, gente, isso aqui, esse pequeno detalhe vai fazer maior diferença na sua vida. E eu quero saber dos resultados de vocês, tá? Me chamem no direct. Eu adoro saber. Muitas mamães com conteúdo que eu entrego aqui. Essa aula de hoje que eu entreguei aqui, falou, Rosália, caiu assim um orelhão. Eu sou da época do orelhão, tá, gente? Caiu um orelhão na minha cabeça. Então, eu preciso que você preencha esse formulário, combinado? Preencha o formulário para eu te ajudar, para você me ajudar a te ajudar e a gente chegar numa condição que seja muito bacana para todo mundo e levar esse conhecimento para o maior número de mamães, professoras possível. Combinado? Amanhã, às 20 horas, eu vou estar aqui. Então, não perde. Você é vovó também, Clarissa? Você faz rotina? Que bom! Vários resultados maravilhosos pro meu filho. Sarinha! Que bom, que bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Peraí, eu falei que eu ia responder. Deixa eu ver. Quando a criança começa a bater, o que devemos fazer? Tá, Kedma colocou aqui. Quando a criança começa a bater, o que devemos fazer? Primeiro, por que ela tá se batendo? O que aconteceu antes para ela se bater? Alguém encostou nela? Teve excesso de luz? Teve excesso de informação? Teve excesso de barulho? Precisa entender um pouquinho do perfil sensorial dessa criança, tá? Gritar com ela não vai adiantar. Então não grite com ela. É birra ou é crise? Você tem que proteger a sua criança para ela não se machucar, tá? Então, bater em quem? Existem até umas técnicas de contenção, né? Se a criança, por exemplo, for te morder, em vez de você puxar pra cá, você vai empurrando mais o braço em direção da criança. Eu tive uma criança com autismo dentro da minha sala de aula. Ele me deu uma mordida, né? Na hora, eu fui aprender a técnica depois, né? Porque a gente aprende muito com erro. Por isso que eu tô aqui hoje trazendo pra vocês o que deu certo. O que eu fiz em vez de botar a mão, não pra bater no rosto dele, mas pressionar contra o rosto dele. Eu puxei. No que eu puxei, o que veio junto? Veio o dente, furou meu braço, ele ficou sem o dente, deu um problema mega gigante na escola. E aí depois eu fui aprender uma técnica de contenção. Ou seja, se ele estava mordendo, eu só prendia o meu braço na boca dele, porque ele acaba perdendo a força da mordida. E puxar cabelo é a mesma coisa. Tá puxando pra cá, você tá puxando pra lá, você tá dando condição pra dar mais dor e dele puxar. Se você for junto, ele tá puxando, você vai junto e consegue de repente colocar ele perto de uma parede ou um ponto onde ele não vai continuar andando, puxando, aí você consegue simplesmente neutralizar aquela força, né? Então, isso é uma técnica de contenção, tá bom? Van Valdina. Outra coisa também, deixa eu ver aqui. Outra coisa também, quando a criança, você fala assim, eu vou colocar meu filho em várias terapias. Eu coloquei aqui, coloquei ali, coloquei aqui. Tá, você conhece a capacidade de concentração e de absorção que a sua criança tem daquele monte de informações? Lembra que eu falei do copo? Você dá um copo, 2 copos cheios de água para 2 crianças diferentes. Uma tá com muita sede, a outra tá com pouca sede. Mas você acha que você tem que tratar as 2 iguais. Aí você vai e fala assim, não, você também tem que beber esse copo todo. Só que ela não tá com sede, ela pode até se afogar. Ali, porque ela fala assim, não, mas eu não quero essa água toda, eu não quero essa água toda, eu não quero essa água toda. Ela vai ficar irritada, vai entrar água pelo nariz e tal. Por quê? Porque você acha que ela tá com aquela sede toda.
A criança com autismo, um erro muito comum que acontece, é muito comum, tá? Porque os pais não sabem. Os médicos falam o quê? Corre e vai fazer as terapias multidisciplinares. Você faz um monte. Você bota um monte de lugares diferentes. Às vezes os terapeutas não conversam entre si, ou às vezes conversam entre si. Só que a capacidade de absorver aquilo ali é pequena. Você está sobrecarregando o sistema sensorial da sua criança. Um monte de gente falando um monte de coisa, oferecendo um monte de estímulo. Ela sufoca. Ela fica assim. E aí, tranca, trava. Aí você fala assim, nossa, eu tô há 5 anos, eu tenho uma aluna agora recentemente na Forzália, desesperada. Te conheci ontem, uma mãe, amiga minha, falou, eu preciso de você, me socorre. Eu falei, Jesus, o que aconteceu? Tava 5 anos na terapia, fazendo vários tipos de terapia, e o filho não evolui, não sai do lugar. O que tá acontecendo? Excesso de informação. A criança travou, tem muito estímulo ali. Então você tem que saber dosar. Você vai fazer muitas terapias? Sim, você vai fazer muitas terapias. Ao longo da sua vida, você vai fazer várias terapias, tá? Umas às vezes com mais intensidade, outras com menos intensidade. É como numa dança. Você vai buscando ali. Tem que ser tantas horas como dizem? Tem que ser como você, mãe, tá? Olha pra sua criança e fala assim, não, minha criança, eu acho que ela precisa disso aqui já tá bom. Daqui pra lá, ela já passou o prazo de validade, já irritou, não rende mais. Não tem aquela história? Quem aqui já ouviu? Mamães e vovós aqui que já ouviram falar assim, no final da terapia, seu filho não rendeu nada hoje. Ou da professora na escola. Nenhuma mãe gosta de ouvir isso. Meu Deus do céu. Foi estímulo demais. Então é muito importante a gente saber dar o estímulo correto, no momento correto. Quando ela tá com muita fome, dá muita comida. Tá com muita sede? Dá muita água. Tá com pouca sede? Dá pouquinho. Não vai adiantar eu dar uma quantidade excessiva quando ela tá fora da área de cobertura. Fora da área de cobertura. Eu tenho uma outra forma de ensinar também, que eu falo que é do semáforo da criança. Eu uso um monte de linguagem própria, tá? Prazo de validade, que é a capacidade da criança de rendimento, tá? Ela tem um rendimento bom. Toda professora conhece isso, gente. Ela entra feliz, ela tá com um rendimento bom. Esse rendimento, ele tem um pico, depois esse rendimento vai caindo. Quando o rendimento vai caindo, o prazo de validade tá indo pro final. Você tem que conseguir se antecipar antes, porque nesse final, na criança com autismo, ela pode gritar, bater, irritar, chorar, ficar uma criança enjoadinha, porque o prazo de validade já foi. Ela não consegue absorver mais aquela quantidade de informação e pode até realmente dar uma crise. Ou pode ter uma birra. Também se ela quiser alguma coisa. Então tem que ter muito cuidado. Deixa eu ver aqui outra pergunta que eu possa responder para vocês. Deixa eu ver, depois de 4 anos é mais difícil de se desenvolver com as terapias? A Rafaela perguntou, depois de 4 anos é mais difícil se desenvolver com as terapias? Não, desde que as terapias, né, e que você saiba essa escadinha evolutiva do desenvolvimento dele. Gente, até 30 anos, 10 anos de idade, 20 anos de idade, 30 anos de idade, é sempre possível desenvolver de acordo com a capacidade que tem de quem vai ensinar. Percebe? Que quando a criança não aprende, o professor que não conseguiu passar, ou o terapeuta que não conseguiu alcançar ali aquele nível de desenvolvimento. Então, para você que ainda não está dentro do grupo de WhatsApp, tá bom? Eu quero que você clique aqui na minha bio. Amanhã, às 20 horas, eu vou estar aqui ao vivo, falando para você das 7 bases da psicomotricidade, como eu desenvolvi o método Rotina Terapia, como é que é ele por dentro, o que que ele resolve, quais são os problemas fundamentais que ele resolve, para quem é. Para você que é mãe, vovó, professora, mediadora de uma criança com autismo, tá esse, eu não sei o que fazer. Não perde essa aula de amanhã e não deixa de preencher o formulário. Combinado? Um beijo no seu coração, vou responder algumas perguntas de vocês amanhã lá dentro do grupo também e até às 20 horas amanhã.